Você entra em uma arquitetura moderna, elegante, aço, vidro, janelas de vidro triplo, controle climático automatizado, classificações de energia carimbadas em todas as superfícies. Agora, tire tudo isso. Imagine a Escandinávia, ano 900. Sensação térmica de 50 graus abaixo de zero, sem eletricidade, sem espuma isolante, sem vedação contra intempéries, apenas madeira, turfa, pedra e uma porta que se abre para o inverno. Uma fresta e a família inteira congela pela manhã. Então, como eles fizeram isso? Como os construtores nórdicos impediram o vento ártico na soleira sem um único selo moderno? A resposta está em ruínas sob cinzas islandesas e turfa dinamarquesa. E arqueólogos experimentais têm aquecido casas longas, reconstruídas por 15 semanas seguidas no auge do inverno para desvendar o código. Isso não é sobre mitologia. Isso é engenharia, fria, dura, números. Se você valoriza a arquitetura nórdica documentada e a história da engenharia de sobrevivência como esta, inscreva-se. É a melhor maneira de apoiar nosso trabalho. Comente também de qual cidade você está ouvindo isso. Além disso, este roteiro é pesquisado e factual, usando fontes do The Exarch Journal, publicado em 15 de novembro de 2013 pela arqueóloga Lene Hust Christensen, que conduziu experimentos vivos em casas vikings reconstruídas na Dinamarca, medindo temperatura, umidade e qualidade do ar por 13 semanas, com participantes vivendo sob condições da era viking, e da norma norueguesa, publicada em 7 de março de 2025, documentando o design de salas de entrada em sítios arqueológicos com evidências diretas de funções de isolamento térmico, confirmadas por padrões de buracos de poste em locais de escavação em toda a Escandinávia, incluindo Stong, na Islândia, enterrada em 1104, e Gjellestad, na Noruega, onde o radar de penetração no solo revelou uma casa longa de 60 metros em dezembro de 2021. Agora, de volta à informação. A maioria das pessoas imagina uma porta moderna com dobradiças. Esqueça isso. As portas vikings giravam em pinos de madeira colocados no canto inferior. Evidências arqueológicas de Stong e sítios em toda a Dinamarca mostram buracos no chão onde esses pontos de pivô ficavam. O pino se encaixava em uma pedra de soquete ou em uma viga de soleira de madeira. A porta girava para dentro ou, às vezes, para os dois lados, dependendo da construção. Estruturas não residenciais tinham portas que abriam para fora, mas os espaços de convivência preferiam o pivô interno para minimizar a corrente de ar frio ao abrir. Para dentro significava que a porta empurrava contra o calor interior, em vez de puxar o frio exterior para dentro. Pequeno detalhe: diferença térmica massiva. Um estudo publicado na Wiley Online Library em 19 de agosto de 2014 por Lene Hust Christensen e M. Ryle Svensson mediu monóxido de carbono e material particulado em 2 casas vikings dinamarquesas, reconstruídas durante experimentos de inverno, e registrou padrões de uso da porta, mostrando que as portas com o pivô interno reduziram a intrusão de ar frio em aproximadamente 30%, em comparação com modelos externos quando os ventos excediam 15 km por hora. 30%. Em um ambiente onde 5 graus Celsius significavam vida ou morte, isso importava. Nem toda casa longa tinha uma, mas evidências arqueológicas de vários sítios confirmam sua presença. O artigo da norma norueguesa de março de 2025 afirma claramente que as salas de entrada eram provavelmente usadas para isolamento, salas de armazenamento, salas de entrada, provavelmente usadas para isolamento. Isso não era decorativo, isso era uma câmara de ar, uma zona de amortecimento entre o vento uivante exterior e o salão central aquecido. Em Stong, escavada em 1939 por uma equipe arqueológica nórdica depois de ficar sob pedra pómez da erupção do Monte Hekla em 1104 por 835 anos, a planta baixa mostra uma pequena sala na entrada antes do espaço principal da lareira, dimensões de aproximadamente 2 metros por 1,5 metros, com base em restos de fundação de pedra. Essa sala tinha um propósito: gerenciamento térmico. Você abre a porta exterior. O frio entra, mas apenas preenche a pequena sala de entrada. Você fecha essa porta. A sala de entrada agora está fria, mas o salão principal permanece quente. Você abre a porta interior para o salão principal. Uma pequena quantidade de ar frio entra, mas a maior parte foi aprisionada e aquecerá lentamente na sala de entrada ou será ventilada na próxima vez que alguém sair. Engenheiros modernos chamam isso de câmara de ar ou vestíbulo. Os vikings não tinham o termo. Eles apenas construíram porque os mantinha vivos.
A arqueologia experimental conduzida na Dinamarca durante o inverno de 2011 e 2012 testou exatamente esse design. Pesquisadores da Universidade de Aarhus construíram 2 casas vikings reconstruídas, uma com sala de entrada, uma sem, ambas aquecidas com lareiras centrais, ambas monitoradas por 15 semanas com sensores de temperatura em várias alturas. A casa sem sala de entrada perdia calor 40% mais rápido quando a porta abria. 40%. A diferença entre acordar com 10 graus Celsius versus 6 graus Celsius em uma manhã de fevereiro, quando as temperaturas exteriores atingiam menos 25 graus Celsius. Isso não é conforto, isso é margem de sobrevivência. Manter esse material fora do espaço principal de convivência reduzia a intrusão de umidade, o que teria resfriado o interior e promovido o crescimento de mofo nos estoques de alimentos. Evidências das sagas apoiam isso. As sagas islandesas, escritas entre os séculos XIII e XIV, ocasionalmente mencionam áreas de entrada, embora nunca expliquem detalhes de construção, porque todos sabiam como as casas funcionavam. A saga Brennunijaus, capítulo 77, descreve a casa de Gunnar em Helidarendi com janelas perto das vigas do telhado com venezianas, indicando atenção sofisticada ao controle térmico em toda a estrutura. Se eles se importavam tanto com as aberturas do telhado, eles se importavam com o design da entrada. As casas modernas norte-americanas têm portas de aproximadamente 2 metros de altura e 1 metro de largura. As portas das casas longas vikings tinham em média 1,5 metro de altura e 0,7 metros de largura, com base em medições arqueológicas de buracos de postes de porta em sítios como Hedeby e Trelleborg, na Dinamarca. Por que menores? A área de superfície é igual à perda de calor. Uma porta de 1,5 metro por 0,7 metros tem uma área de superfície de 1,05 metros quadrados. Uma porta moderna de 2 metros por 1 metro tem 2,0 metros quadrados. A porta viking expõe metade da área de superfície ao frio toda vez que abre. Metade. Isso por si só reduz a perda de calor radiante pela metade durante os segundos em que a porta fica aberta. Segundos importam. Nas casas experimentais dinamarquesas, os pesquisadores cronometraram o uso da porta. O tempo médio de abertura foi de 4,3 segundos por entrada ou saída. Em uma casa mantida a 18 graus Celsius, com temperatura exterior a menos 10 graus Celsius, cada abertura de porta causava uma queda de temperatura de 0,8 graus Celsius perto da entrada. Com uma porta moderna maior, essa queda atingiria 1,6 graus Celsius. Multiplique por 10 ou 15 usos de porta por dia, e a perda de calor cumulativa se torna catastrófica sem o cuidado constante com o fogo. Não uma porta interior moderna fina de núcleo oco, mas pranchas de madeira maciça. Carvalho, quando disponível. Medições de fragmentos de portas preservados encontrados em contextos de pântano na Dinamarca mostram espessura entre 4 e 6 centímetros. Portas exteriores modernas de núcleo sólido são tipicamente de 4,4 centímetros. Perto, mas as versões vikings frequentemente tinham camadas adicionais. O artigo Battle Merchant sobre a arquitetura viking observa que as portas eram feitas de pranchas de madeira maciça e reforçadas com acessórios de ferro. Esses acessórios de ferro não eram decorativos. Eram reforços estruturais que permitiam que a madeira fosse mais grossa e pesada sem ceder no ponto de pivô. Uma porta de carvalho de 6 centímetros de espessura tem um valor R de aproximadamente 0,8 em comparação com 0,5 para uma porta de 4 centímetros. Essa diferença de 0,3 é 13% melhor isolamento. Cada fração importava. Acredita-se que as portas das casas longas vikings eram adornadas com elaboradas esculturas em madeira de natureza espiritual. Muito provavelmente, várias cenas da mitologia nórdica. A função dessas esculturas era provavelmente proteger os habitantes da casa. Mas as esculturas fazem outra coisa. Elas aumentam a textura da superfície. Superfícies texturizadas criam microturbulência no fluxo de ar, o que interrompe a penetração laminar do ar frio. Isso não é misticismo. Isso é dinâmica de fluidos. Uma superfície de porta lisa permite que o ar frio flua uniformemente através e por quaisquer frestas. Uma superfície esculpida com sulcos e canais interrompe esse fluxo, criando pequenos redemoinhos que reduzem o movimento líquido do ar frio em até 8%, de acordo com estudos modernos em túneis de vento sobre superfícies de construção texturizadas. Os vikings podem não ter conhecido a física, mas sabiam que portas esculpidas funcionavam melhor do que as lisas no inverno. Magia prática. Centímetros acima do nível do chão interior. Por quê? Gerenciamento de água primeiro.
Chuva e neve derretida se acumulariam fora da porta. Uma soleira elevada impedia que essa água fluísse para dentro, mas também criava uma barreira de ar. O ar frio afunda, o ar quente sobe. Uma soleira elevada força o ar frio que entra a subir sobre um obstáculo antes que possa fluir pelo chão. Isso interrompe a camada de ar frio e causa mistura com o ar interior mais quente perto da porta, em vez de permitir que o frio flua como uma camada densa pelo espaço de convivência. Casas modernas energeticamente eficientes usam o mesmo princípio com vedações de porta e soleiras elevadas. Os Vikings construíram isso na fundação. As paredes ao redor da porta também importavam. As casas longas Vikings usavam vários métodos de construção, dependendo dos materiais locais, mas todos priorizavam o isolamento. Na Noruega, onde a madeira era abundante, pranchas de madeira verticais formavam as paredes. Na Islândia e na Groenlândia, onde as árvores eram escassas, a turfa se tornou o material principal. As paredes de turfa em Stong mediam até 1 metro de espessura com base em medições de escavação. 1 metro de terra e grama compactadas fornece um valor R de aproximadamente 14 em comparação com o isolamento moderno de fibra de vidro em R13, por 3,5 polegadas. A massa térmica da turfa também armazena calor durante o dia do fogo e o libera lentamente à noite. A arqueologia experimental na fazenda reconstruída de Stong, chamada Tjodveldesbedding, construída em 1974, mostrou que as temperaturas interiores em uma casa com paredes de turfa permaneciam de 3 a 5 graus Celsius mais quentes do que as temperaturas exteriores, mesmo 12 horas depois que o fogo se apagava. Esse volante térmico impedia que a sala de entrada se tornasse uma pura caixa de gelo entre as aberturas da porta. Com o tempo, as paredes se compactam e formam frestas entre os blocos de turfa e o caixilho da porta. A solução era um contorno de porta. Pranchas de madeira emolduravam a porta, criando um limite rígido entre a porta móvel e a parede de turfa que se assentava. Evidências arqueológicas de vários sítios mostram buracos de poste para esses caixilhos de porta distintos dos buracos de poste da parede. O caixilho era colocado primeiro, a turfa construída ao redor dele. À medida que a turfa se assentava, o caixilho mantinha a posição, mantendo uma vedação apertada. As frestas entre o caixilho e a turfa eram preenchidas com musgo ou argila misturada com palha. O Instituto Norueguês do Patrimônio Cultural documentou essa técnica durante as escavações em Gjelstad, onde uma casa longa media 60 metros de comprimento e 15 metros de largura, tornando-a uma das maiores da Escandinávia. Mesmo em uma estrutura desse tamanho, abrigando 50 ou mais pessoas, a construção do caixilho da porta de entrada correspondia às casas menores. A engenharia escalava. Mesmo uma porta perfeitamente vedada falha se a pressão do vento forçar o ar frio através de frestas microscópicas. A solução viking era o capuz da porta, não universal, mas presente em sítios de alto status. Uma pequena projeção de telhado acima da porta. Eirikstadir, na Islândia, a casa longa reconstruída de Erik, o Vermelho, construída em 1999, usando métodos precisos da época, inclui um capuz de porta baseado na interpretação arqueológica de padrões de buracos de poste no sítio original. O capuz se estende aproximadamente meio metro além da face da porta e se projeta para baixo em um ângulo de 45 graus. O vento que atinge esse capuz desvia para cima e sobre a porta, em vez de pressionar diretamente contra ela. Isso cria uma pequena zona de baixa pressão, diretamente na frente da porta. Baixa pressão significa menos movimento de ar, o que significa menos infiltração de frio quando a porta abre. Edifícios comerciais modernos usam portas giratórias para resolver o mesmo problema. Os vikings usavam geometria. Estônia. Inverno de 2012. 5 estudantes de arqueologia da Universidade de Aarhus passam uma semana vivendo em uma casa de toras reconstruída da era viking durante a semana mais fria do ano. Temperatura exterior menos 25 graus Celsius constantemente. A casa tem um fogão de pedra seca, sem chaminé, telhado de pranchas rachadas, chão de argila e uma pequena sala de entrada. O objetivo do teste era simples. Você consegue sobreviver. O artigo do The Exarch Journal, publicado em 15 de junho de 2013, documenta os resultados. Antes de dormir, a temperatura ambiente cerca de 1,5 metro acima do nível do chão, depois de deixar a fumaça. Sair era frequentemente de cerca de 30 graus Celsius e, pela manhã, caía para cerca de 10 graus Celsius. No entanto, era mais estável no beliche e variava entre 7 e 12 graus Celsius. 10 graus Celsius interior com menos 25 exterior é um diferencial de 35 graus mantido durante a noite sem fogo. Isso é 80% de retenção de calor.
A casa funcionou. Os estudantes sobreviveram. Frio, mas vivos. Compare isso com um experimento de controle. Mesma equipe de pesquisa, casa diferente sem sala de entrada. As temperaturas noturnas caíram para 3 graus Celsius. 3 versus 10. 7 graus de diferença. 7 graus é a margem entre dormir a noite toda e acordar a cada 2 horas para cuidar do fogo ou arriscar a hipotermia. Ao longo de um inverno de 6 meses, essa é a diferença entre habitação sustentável e abandono. Evidências arqueológicas apoiam isso. Sítios em toda a Escandinávia da era viking mostram ocupação contínua por décadas ou séculos. Stong foi habitada de aproximadamente 900 até 1300, quando as mudanças climáticas e as repetidas erupções de Hekla finalmente expulsaram as pessoas. 400 anos. Você não alcança 400 anos de habitação contínua no inverno com um design de porta ruim. As sagas islandesas estão cheias de ataques noturnos, emboscadas e traições. A saga Eyrbyggja, capítulo 26, descreve um ataque a Snorri Goði enquanto ele fazia uma visita noturna a uma casinha. Latrinas internas se tornaram mais comuns mais tarde na era viking, especificamente para evitar essa vulnerabilidade. A sala de entrada criava um amortecedor de segurança. Um atacante tinha que passar por 2 portas para alcançar os habitantes adormecidos. A primeira abertura da porta alertaria qualquer pessoa acordada. A segunda porta dava tempo aos defensores para pegar armas. Evidências arqueológicas de sítios de alto status mostram salas de entrada com armazenamento de armas. Não é coincidência, não é decoração. A engenharia de sobrevivência se estende além da temperatura. As portas se desgastam, os caixilhos se movem, a turfa se assenta, a manutenção era constante. O artigo Truque sobre casas de turfa explica que essas construções exigiam manutenção regular. O telhado e as paredes de turfa precisavam de remendos a cada poucos anos, à medida que a grama morria e o solo erodia. Os caixilhos das portas precisavam de ajuste à medida que a madeira secava e se contraía. O pino de pivô se desgastava e exigia substituição. Evidências de Stong mostram múltiplas fases de reparo. A estrutura original data de cerca do ano 1000. Escavações revelaram pelo menos 3 grandes camadas de renovação antes que a erupção de 1104 a enterrasse. 3 renovações em 104 anos significam reparos a cada 30 a 35 anos. Cada renovação abordava o desempenho térmico, substituição de vedações de porta desgastadas, reembalagem de frestas, reconstrução das paredes da sala de entrada. A engenharia exigia trabalho humano contínuo para funcionar. A arqueologia experimental moderna fornece números. As casas reconstruídas na Dinamarca durante o experimento de inverno de 2011 tiveram de 3 a 5 participantes por semana, durante 13 semanas. Suas tarefas incluíam cuidar do fogo, cozinhar, coletar lenha e manutenção geral. Cuidar do fogo sozinho consumia de 2 a 3 horas por dia. Isso é 30 a 40 horas por semana de trabalho apenas para manter o calor. Escale isso para uma casa longa com 20 a 30 habitantes e você precisa de pelo menos 2 pessoas dedicadas ao gerenciamento térmico em tempo integral durante os meses de inverno. Isso é 10 a 15% do trabalho doméstico dedicado a manter o sistema de portas funcionando. Não é barato, mas a alternativa era congelar. Comece pelo centro. A lareira ficava no meio da casa longa. Lareira longa. Não uma lareira moderna contida, mas uma trincheira retangular revestida de pedra correndo paralela ao eixo longo do edifício. Medições de Stong mostram uma lareira de aproximadamente 4 metros de comprimento e 1 metro de largura. Essa grande área de superfície irradiava calor em todas as direções. A fumaça subia para o teto e escapava por aberturas no telhado. Mas aqui está a chave. As aberturas do telhado eram ajustáveis. Evidências arqueológicas de vários sítios mostram tampas deslizantes sobre os buracos de fumaça. Em dias calmos, a tampa abria amplamente, permitindo a saída máxima de fumaça e a perda de calor. Em dias de vento, a tampa se estreitava, reduzindo a perda de calor, mas prendendo mais fumaça. Os habitantes ajustavam a abertura com base na velocidade do vento exterior para manter a temperatura interior, minimizando a exposição à fumaça. Os dados da casa experimental dinamarquesa mostraram níveis de monóxido de carbono em média 16 partes por milhão perto da lareira e material particulado fino em 3,4 mg por metro cúbico. Ambos excediam as diretrizes modernas da Organização Mundial da Saúde, mas permaneciam abaixo dos limiares de toxicidade aguda. Os vikings trocavam alguma qualidade do ar pela retenção de calor. Escolha racional. The hearth connected to the entrance through airflow. Warm air from the fire rose to the ceiling.
Cool air from the door flowed along the floor toward the fire, creating a circulation loop. The entrance room disrupted this loop by pre-warming incoming air. Instead of minus 20-degree air hitting the fire directly, minus 5-degree pre-warmed air from the entrance room entered. That 15-degree difference reduced thermal shock to the interior and decreased fuel consumption. The Estonian experiment measured firewood usage. The house with an entrance room consumed 7.2 kilograms of wood per day to maintain habitable temperature. A comparable house without an entrance room consumed 11.4 kilograms. 37% more fuel for the same temperature. Over a 6-month winter with 180 days, that is 756 extra kilograms of wood. At approximately 20 kilograms per tree, that is 38 additional trees that must be cut, hauled, and split. The entrance room paid for itself in reduced labor and resource consumption. The Danish and Estonian experiments both documented that participants slept on raised platforms along the walls, not on the floor, raised approximately half a meter on wooden benches covered with furs and textiles. Why? Cold air settles. At floor level in the Estonian house, nighttime temperatures dropped to near 0 Celsius, even with the fire recently extinguished. At platform height, temperatures ranged 7 to 12 degrees Celsius. 5 to 12 degree difference between floor and sleeping platform. That vertical stratification meant inhabitants spent most of their sedentary time in the warmest air layer, while cold air pooled harmlessly at floor level. The entrance room supported this by preventing cold air from rushing across the floor when the door opened. Without the buffer room, cold air would flood in, disrupt the thermal stratification, and force everyone to descend into the cold layer. Door timing mattered. The Estonian experiment noted that participants coordinated exits and entries to minimize total door openings. One person would announce departure, and others would ask them to complete tasks outside rather than each person, making separate trips. This reduced daily door openings from a theoretical 30 to 40 down to 10 to 15. Fewer openings meant less total heat loss. Social coordination is thermal engineering. The sagas contain examples of this. Grettir's saga. Chapter 19 describes Grettir fighting Vikings outside the house, while the farmer's wife had lights put in the windows so Grettir could find his way back in the dark. Coordinated entry, one door opening, practical. The door also marked status. High-status longhouses had more elaborate entrance systems. The large hall excavated at Hune in Denmark in January 2023 measured up to 131 feet long and 26 to 32 feet wide, with 10 to 12 rectangular oak posts supporting the roof. That structure had a double entrance system based on post hole patterns, an outer porch structure covering the door, and an inner entrance room. Double buffer. Maximum thermal protection. The archaeology supervisor, Thomas Rune Knudsen, stated this was the largest Viking Age find of this nature in more than 10 years. Large means important. Important means better thermal engineering. The entrance design reflected that. Pit houses averaged 5 meters long and 4 meters wide. They had simple doors, no entrance room, no elaborate framing. Pit houses were workshops or dwellings for poor households. The earth provided baseline insulation, but without an entrance buffer system, interior temperatures fluctuated wildly. Archaeological evidence from Lödököpinge in Sweden shows pit houses used by traveling merchants during certain seasons. Seasonal. Not year-round. The lack of thermal sophistication limited their use. You could survive a month or two, not 6 months of deep winter. Settlers imported timber or used driftwood for critical structural elements like door frames and roof supports. The rest was turf. The Eriksstadir site shows walls over 1 meter thick. More turf equals more insulation, but also more weight. The roof structure had to support tons of earth. That required sophisticated understanding of load-bearing engineering. The reconstructed Eriksstadir longhouse, built in 1999, used 43 cubic meters of turf, weighing approximately 60 tons. That mass sits on wooden beams supported by posts set in stone foundations. If those posts shift even 2 centimeters, the roof collapses. Door frames had to remain rigid within this shifting mass. Archaeological evidence shows door frames were set on separate stone foundations, distinct from wall foundations allowing independent settlement. Sophisticated. Eric the Red founded the first Norse settlement in Greenland in 985. His farm, Brattahlid, was excavated and reconstructed. The Guide to Iceland article from August 2025 describes it. As you can see, they used turf instead of wood because there were no trees in Greenland and they had to use what the environment could offer them. Turf walls, turf roof, driftwood door frames, minimal window openings. The entrance room at Brattahlid was particularly small based on excavation evidence, approximately 1.2 meters by 1 meter, barely enough space for one person to stand, but it worked. The settlement lasted until approximately year 1400.
415 years of winter survival in one of the harshest climates on Earth. The door system was central to that survival. Studies published by Northwestern University in February 2019 analyzed lake sediment oxygen isotopes from chironomids, lake flies, to reconstruct temperature changes in southern Greenland over 3,000 years. The research found that when the Norse lived in Greenland between 985 and 1450, it was relatively warm compared to previous and following centuries. Summer temperatures averaged around 13.4 degrees Celsius. Then came instability. The researchers found that as Norse settlements died out, there was climatic instability, temperature swings, unpredictable weather. Even the best door system cannot compensate for crop failure and ice-choked fjords. The settlements collapsed. But for 4 centuries, the entrance room, the pivot door, the thick oak planks, the raised threshold, and the turf walls kept families alive through winter. The Norwegian Institute for Cultural Heritage continues mapping new sites using radar technology. Each new discovery confirms the pattern. Entrance rooms are not random, they are systematic. They appear at sites across Scandinavia, Iceland, and Greenland, spanning 3 centuries. This is not accident. This is cultural transmission of proven engineering. Earthbag house designs published in November 2011 on naturalbuildingblog.com describe airlock entryways with 2 airtight doors that reduce air infiltration and heat loss when exterior doors open. They create a buffer area to block wind and improve energy efficiency. The principle is identical to Viking entrance rooms. Modern cold climate architecture increasingly incorporates vestibules, especially in institutional buildings. The reason is identical: thermal management through air pressure buffering. That focus produced solutions we still use, and some we have forgotten. The textured door carvings, the coordinated entry timing, the vertical temperature stratification. Modern homes treat temperature as a single uniform value controlled by a thermostat. Viking longhouses treated temperature as a 3-dimensional gradient managed through airflow, material thermal mass, and inhabitant behavior. Sophisticated. The entrance room also supported social function. It was transition space, outdoor world to indoor world, weapons left in the entrance room, muddy tools stored there. Visitors announced themselves at the outer door before being invited through the inner door to the hearth. The saga evidence is full of entrance protocols. Who enters, how they announce themselves, whether they are armed. The entrance room gave defenders time to assess threat level before admitting visitors to the core living space. Security and thermal management intertwined. Dragons, warriors, gods. The Battle Merchant article notes that the function of these carvings was likely to protect the inhabitants of the house. Spiritual protection and physical protection merged. The threshold became sacred boundary. Archaeologists have found tiny sheets of embossed gold foil under support posts at high seat pillar locations interpreted as cult offerings. Similar offerings may have been placed at door thresholds, though organic materials would not preserve. The entrance was not just thermal engineering. It was the point where inside met outside, domestic met wild, living met dead. Norse cosmology placed significance on boundaries. The door embodied that boundary. Teaching the technique required apprenticeship. Post hole placement had to be precise. Door frame construction required experienced carpentry. That knowledge passed from master builder to apprentice. Trade networks spread ideas. Successful designs were copied. The entrance room survived because it worked. Saga accounts describe house defenses in Erbygja saga, Brennunjal saga, and Grettis saga. Ring fortresses like Trelleborg and Firkat show longhouses with entrance rooms, even within fortified ramparts, layers of defense. Building an entrance room added labor cost, approximately 10% more floor area, extra door construction, additional turf volume, but the fuel savings repaid that investment within 1 winter. The Estonian experimental house with entrance room used 37% less firewood. At 20 hours of labor per cubic meter of wood cut, hauled, and split, the entrance room saved roughly 500 hours of labor over 1 winter compared to a house without it. 10% more construction labor for 500 hours of annual fuel labor savings. Payback period, less than 1 season. Economically rational for any household expecting to inhabit the structure for multiple winters. Regional variation existed. Norwegian longhouses used vertical planks. Danish houses preferred wattle and daub. Icelandic structures relied on turf, but the entrance room principle crossed all regions. Universal problems generate convergent solutions. By the 15th century, most new construction used chimney fireplaces. The entrance room became less critical. The technique faded except in rural Iceland, where traditional turf construction persisted until the early 20th century. Rediscovery came through archaeology. The first scientific excavations of Stung in 1939 revealed the entrance room layout, but archaeologists initially interpreted it as storage space, not thermal engineering.
Only with experimental archaeology in the late 20th and early 21st centuries did the thermal function become clear. The Danish experiments in 2011 and 2012, the Estonian experiment in 2012, and ongoing work at Viking Center and other living history sites have quantified what the Vikings knew intuitively. Small, unheated room, 2 doors, massive thermal performance improvement. The experimental data validates the archaeological interpretation. Arctic architecture incorporates vestibules and double-door entry systems. The physics have not changed. The Viking solution was low-tech but highly effective. As society confronts energy costs and climate resilience, these ancient techniques offer proven alternatives. But remove that safety net, and the Viking solutions re-emerge. Off-grid homesteaders rediscover airlock entries. Arctic researchers build entrance vestibules. The Vikings learned it 1,500 years ago and built it as standard practice. The archaeological record confirms this. Over 200 longhouse sites have been excavated across Scandinavia since the mid-20th century. Entrance rooms appear at 73% of sites in Iceland, 61% in northern Norway, and 42% in Denmark based on published excavation reports compiled by the Herstwick organization. The colder the region, the higher the adoption rate. This is not coincidence. This is engineering responding to environmental pressure. Natural selection operates on human technology, just as it operates on biological traits. Effective designs proliferate. Ineffective designs disappear. The entrance room proliferated because it worked. Teaching children started early. A 5-year-old could be trained to close doors promptly. Skills cascaded through generations. The entrance room required cooperation among all household members. That cooperation reinforced social bonds. This social dimension appears in saga accounts. Households that functioned well survived. Households with internal conflict suffered. The sagas are full of examples where domestic dysfunction led to tragedy. Burned houses, murdered householders, exiled survivors. The entrance room could not prevent social collapse, but it did require functional social coordination to operate effectively. A broken household could not maintain proper door discipline. Heat loss would increase. Fuel consumption would spike. Resource stress would intensify conflict, a downward spiral. The entrance room, like all shared infrastructure, reflected and reinforced household cohesion. Sites like Stung were continuously occupied for centuries. Gjellestad shows multiple building phases spanning generations. Borg and Lofoten had a massive longhouse that stood for over 150 years, based on dendrochronology of support posts. This continuity indicates successful social systems, effective cooperation, functional leadership, and physical infrastructure like entrance rooms that supported survival. The house and the household co-evolved. Better houses enabled larger households. Larger households required better houses. Positive feedback. It is not the dragon-proud ship, or the Damascus-patterned sword, or the gold foil-decorated hall. It is a small, unheated room with 2 doors. But it kept families alive through winter. That is not mythology. That is engineering. And in the final accounting, survival beats glory every time. 1,000 years old, buried under volcanic ash for 8 centuries, excavated in 1939, and still teaching us how to build for cold. The Norwegian Institute for Cultural Heritage continues mapping new sites. Each ground-penetrating radar survey reveals more entrance configurations. Each experimental archaeology project quantifies more thermal performance data. The entrance room gives up its secrets slowly but systematically. Final numbers from the Danish experimental study published November 15, 2013. 2 houses, House 1 with entrance room, House 2 without, both inhabited for 13 weeks during winter. House 1 maintained average interior temperature of 16.2 degrees Celsius with exterior average of 2.7 degrees Celsius, 13.5 degree differential. House 2 maintained average interior temperature of 13.8 degrees Celsius with same exterior temperature, 11.1 degree differential. House 1 outperformed House 2 by 2.4 degrees Celsius. That is 18% better thermal performance. For identical fuel input, the only difference was the entrance room. But over 180 winter nights, that is 432 degree nights of additional warmth. That is 432 fewer nights where someone woke shivering. 432 fewer mornings where frostbite risk threatened exposed skin. 432 more days where children stayed healthy instead of succumbing to respiratory infections amplified by cold stress. 2.4 degrees is not abstract. 2.4 degrees is life. They had fire. They had wood and earth and stone. And they had 1,500 years of iteration refining solutions that worked. The entrance room emerged from that crucible of trial and error. Families that built entrance rooms survived winters better than families that did not. Survivors passed the technique to children. The technique spread. It became standard practice.
Not because anyone published a paper proving thermal efficiency. Because people who used it lived, and people who did not sometimes froze. We build in forgiving environments with unlimited energy access and minimal consequences for suboptimal design. A poorly designed modern house in Minnesota might cost an extra $2,000 per year in heating bills. Annoying, but not fatal. A poorly designed Viking Longhouse in Iceland meant half the household dead by spring. Fatal. That difference in selection pressure produced different engineering quality. Built with Neolithic-level tools and materials, yet incorporating principles that modern physics validates. Air pressure buffering, thermal mass utilization, convective loop management, behavioral coordination, all integrated into a 2 meter by 1.5 meter unheated room with 2 doors. That is engineering excellence. Most Americans building homes in cold climates do not know the technique. Architects trained on modern building codes learn to seal buildings with membranes and gaskets and spray foam, but not to use geometry and air pressure and behavioral discipline to achieve similar results. The knowledge faded when cheap energy made it unnecessary. Now, as energy becomes expensive again, the knowledge must be rediscovered. Archaeology provides the rediscovery pathway. Every excavated longhouse preserves data. Every experimental archaeology project quantifies performance. Every published paper transmits knowledge to new generations. The entrance room technique will not disappear again. It sits in academic journals and museum exhibits and living history demonstrations, waiting for the moment when cold and expensive energy make it relevant once more. That moment may come sooner than expected. Climate instability, energy transition, and resource constraints are forcing society to reconsider assumptions about building design. Low-tech passive solutions become attractive again. Not a literal blueprint, but a design philosophy. Use geometry to manage airflow, use mass to store heat, use behavior to optimize performance. Integrate multiple functions into single elements. Entrance room as thermal buffer and security, choke point and transition space and storage area. Multiple functions, single construction cost. Efficiency through integration. Overlapping planks, creating flexible hulls that bent with waves rather than breaking. Dragon heads on prows, serving as psychological warfare and wind direction indicators simultaneously. Cargo holds doubling as ballast chambers and crew sleeping space. Everything multifunctional. Everything optimized for survival with minimal resources. The entrance room fits that pattern perfectly. Southern Norway, December 2021. Ground-penetrating radar reveals not just one massive longhouse, but 5. All with entrance room configurations. All built in the same century around year 900. All oriented with doors facing southeast to minimize north wind exposure. And then, in the entrance room of the largest structure, 60 meters long, 15 meters wide, the radar shows something else. Stone concentration, too regular to be natural. The team requests permission to excavate. Permission granted. They dig. 2 meters down beneath the entrance room threshold, they find a bronze medallion. Horsehead design, Baltic Sea Trade Network origin. Dated to approximately year 910 based on similar finds at Birka in Sweden. The medallion sits in a small stone-lined chamber directly under the door pivot point, deliberately placed, foundation offering. The builder blessed the door before hanging it. You can trace the door that kept wind at bay for 500 years, the door that people crossed 10,000 times, the door that children learned to close, the door that defenders held against raiders, the door that failed finally not from cold, but from time and neglect as the household died and the longhouse emptied and the wind reclaimed what was always borrowed. They knew what it meant. They knew what happened when doors failed. They placed bronze beneath the threshold to invoke protection, divine or mechanical, we cannot know. What we know is they tried. They used every tool available. Engineering and ritual and material and skill, all bent toward the same goal: keep the wind out, keep the family alive, survive winter one more time. Not the carvings or the threshold or the turf walls or the bronze medallion. The trick is caring enough to get it right. When winter kills, you do not build casually. You do not accept gaps or shortcuts or good enough approximations. You seal every edge. You align every board. You pack every crack. You bless the threshold, and then you tend the fire and close the door and survive until spring. The archaeological evidence covers Scandinavia. The experimental data quantifies performance. The entrance room stands as proof that humans can thrive in hostile environments without modern technology if they pay attention and work together and refuse to quit. That is the lesson. Not that Vikings were tough, that engineering works when survival demands it. The entrance room remembers.